Você já se perguntou por que certas pessoas parecem ocupar espaço em sua mente, mesmo quando desejar que não o ficasse? Você segue em frente com sua vida, se ocupa com novas experiências, conhece novas pessoas, mas elas permanecem como o fantasma do passado, ressurgindo em momentos tranquilos. Carl Jung acreditava que esses pensamentos recorrentes não são aleatórios. São sinais do inconsciente que nos insistam mais profundamente. A mente humana não é simplesmente uma máquina que processa informações lógicas e descarta o que é desnecessário. Ele se apega ao que é emocionalmente carregado, o que não é resolvido, o que ainda tem significado, às vezes contra a nossa vontade. Se alguém está aparecendo constantemente em seus pensamentos, pode ser um sinal de que existe uma conexão psicológica oculta entre você, algo que permanece inacabado nas profundezas da sua psique. O conceito de Jung do inconsciente coletivo sugere que todos estamos conectados por uma rede invisível de experiências, símbolos e emoções compartilhadas que vão além do indivíduo. Algumas pessoas entram em nossas vidas e se imprimem nessa parte mais profunda de nós. A presença deles em nossos pensamentos não é apenas uma memória, é uma mensagem. Às vezes, esses pensamentos recorrentes estão ligados a uma emoção que não processamos totalmente. Pode ser amor, arrependimento, admiração ou até ressentimento. Mas não importa a emoção, o fato de que essa pessoa permanece em sua mente significa que seu inconsciente ainda está se apegando a eles por uma razão. Bom, a mente não reproduz o que não tem sentido. Ele se fixa no que carrega peso, no que precisa ser reconhecido. E depois há a questão da energia emocional inacabada. Quando relacionamentos, encontros ou até momentos fugazes carregam uma forte carga emocional, eles deixam uma marca. O inconsciente não opera a tempo da maneira como a mente consciente. Não se importa se faz meses ou anos. Se algo não foi resolvido, ele permanece ativo sob a superfície, influenciando silenciosamente seus pensamentos e emoções. Você já ouviu uma música que instantaneamente o transportou de volta a um momento, uma pessoa, um sentimento? Isso ocorre porque a mente armazena experiências em aglomerados emocionais e um único gatilho pode trazer tudo de volta. Se alguém permanecer em seus pensamentos, pode ser porque o fio emocional que o conecta nunca foi totalmente cortado. Mas é ainda mais profundo do que isso. Algumas pessoas ficam em nossas mentes não por causa de quem são, mas por causa do que representam. A mente inconsciente fala em símbolos. Ele associa pessoas a lições, desejos e até feridas do passado. Às vezes, a pessoa em que você não consegue parar de pensar não é apenas um indivíduo. Eles são um arquétipo, um reflexo de algo maior dentro de você. Talvez eles incorporem um profundo desejo, uma dor não resolvida ou uma peça que faltava em sua própria história pessoal. Jung acreditava que nossa psique se apega a esses números porque eles estão ligados ao nosso crescimento. Até entendermos o papel que eles desempenham em nosso inconsciente, eles continuarão a ressurgir. A verdadeira questão é o que sua mente está tentando lhe dizer? Agora que exploramos por que certas pessoas ocupam seus pensamentos, vamos mais profundamente. E se a maneira como você os vê for realmente uma projeção de algo dentro de si? Você já sentiu uma atração esmagadora ou um ressentimento inexplicável por alguém sem entender completamente o porquê? Talvez você idealizasse alguém, colocando-o em um pedestal, apenas para se sentir decepcionado mais tarde, quando eles acabaram sendo tão falhos quanto qualquer outra pessoa. Ou talvez você tenha conhecido alguém que o irritou sem motivo aparente, desencadeando emoções que parecem desproporcionais à situação sem entender completamente o porquê. Talvez você idealizasse alguém, colocando-o em um pedestal, apenas para se sentir decepcionado mais tarde, quando eles se tornaram tão falhos quanto qualquer outra pessoa. Ou talvez você tenha conhecido alguém que o irritou sem motivo aparente, desencadeando emoções que parecem desproporcionais à situação. Carl Jung acreditava que essas reações intensas geralmente não são sobre a outra pessoa. Eles são sobre você. São reflexos de aspectos ocultos de sua própria psique projetados em outras pessoas, como uma tela de filme. Essa é a essência da projeção psicológica, o ato inconsciente de atribuir aos outros as características, emoções ou conflitos que não reconhecemos dentro de nós mesmos. Jung explicou que a psique humana é composta por ambos o eu consciente, a parte de nós que estamos cientes,
e o inconsciente, que contém tudo o que reprimimos, negamos ou deixamos de integrar. Quando encontramos alguém que ocupa fortemente nossos pensamentos, geralmente é porque eles refletem algo dentro de nós que ainda não reconhecemos completamente. Isso pode ser um medo não resolvido, um desejo oculto ou uma qualidade que nos recusamos a ver em nós mesmos. Por exemplo, se você pensa constantemente em alguém que incorpora confiança e carisma, pode ser porque, no fundo, você anseia por desenvolver essas características em si mesmo. Por outro lado, se você sentir uma aversão irracional por alguém, pode ser porque eles refletem uma parte de você que você luta para aceitar. Quanto mais nos recusamos a reconhecer certos aspectos de nós mesmos, mais poder eles têm sobre nós e mais os projetamos para os outros. A sombra, como Jung chamou, é o lado oculto e muitas vezes mais sombrio de nossa personalidade. As emoções, desejos e impulsos que a sociedade ou nossa educação nos ensinaram a suprimir. Gostamos de acreditar que somos totalmente conscientes, mas, na verdade, grande parte de quem somos opera sob a superfície. Quando encontramos alguém que ressoa profundamente em nossa psique, eles podem estar ativando uma parte da nossa sombra. É por isso que certas pessoas parecem assombrar nossos pensamentos. Eles representam algo que precisamos integrar, algo que estamos subconscientemente tentando processar. A mente não se fixa em pessoas aleatórias, ele se fixa naqueles que servem como espelhos. Quer reconheçamos ou não, a verdadeira razão pela qual alguém está constantemente em sua mente pode não ser sobre eles. Pode ser sobre um aspecto de si mesmo que está esperando para ser descoberto. Mas a projeção não se aplica apenas aos indivíduos. Pode moldar toda a nossa visão de mundo. A maneira como vemos os outros é filtrada através das lentes de nossos próprios conflitos internos. Se carregarmos inseguranças profundas, podemos assumir que outros estão nos julgando. Se lutamos com a autoestima, podemos acreditar que os outros são superiores. Se tivermos feridas não resolvidas do passado, podemos projetá-las nos relacionamentos atuais, revivendo padrões antigos sem perceber. Entender a projeção é crucial, porque nos permite recuperar as partes de nós mesmos que, sem saber, doamos. As pessoas que obcecamos, admiramos ou ressentiram geralmente estão segurando um espelho para algo dentro de nós. A chave é parar de procurar respostas para fora e começar a olhar para dentro. Então, o que acontece quando essas projeções estão ligadas a laços emocionais profundos? Quando o apego não é apenas psicológico, mas emocional. Algumas pessoas não passam por nossas vidas. Eles deixam uma marca tão profunda que é impossível esquecê-los, mesmo depois que o tempo passou, mesmo depois de nos dizermos que seguimos em frente. A presença deles permanece como uma sentença inacabada. Por que isso acontece? Por que alguns laços emocionais parecem inquebráveis, mesmo quando tentamos conscientemente deixar ir? Carl Jung acreditava que as conexões emocionais não são apenas experiências psicológicas. Eles ficam incorporados ao inconsciente, moldando nossos pensamentos, comportamentos e até nosso senso de identidade. Quando um vínculo emocional é deixado sem solução, ele continua a exercer uma influência silenciosa, mas poderosa, sobre nossa mente. É como se parte de nossa psique ainda estivesse enredada com a outra pessoa, repetindo memórias antigas, procurando fechamento ou tentando entender o que permanece inacabado. A neurociência apoia essa ideia. Quando formamos um profundo apego emocional, nosso cérebro cria vias neurais que associam essa pessoa a sentimentos de segurança, amor ou até dor. Esses circuitos neurais não simplesmente desaparecem quando um relacionamento termina. Em vez disso, eles permanecem ativos, iluminando quando desencadeados por um perfume familiar, uma música ou até mesmo uma memória fugaz. É por isso que certas pessoas ficam em nossas mentes. Nosso cérebro os ligou fisicamente em nossa paisagem emocional. Quanto mais intenso o vínculo, mais fortes essas conexões neurais se tornam, dificultando a desativação de nossos pensamentos sobre eles. Se uma experiência emocional não é resolvida, seja devido a desgosto, arrependimento ou negócios inacabados, pode se tornar um loop no inconsciente, se repetindo na tentativa de encontrar resolução. A mente continua revisitando o passado, não da nostalgia, mas porque está procurando algo, uma resposta, um entendimento, uma sensação de fechamento que nunca foi dada.
Mas os laços emocionais não são apenas neurológicos. Eles estão profundamente enraizados no inconsciente, onde as emoções processadas vivem. Quando nos recusamos a enfrentar certos sentimentos, eles simplesmente não desaparecem. Eles se tornam resíduos psíquicos, influenciando-nos de maneiras que não percebemos completamente. Você já notou como algumas pessoas parecem assombrar-lo, mesmo quando não estão mais em sua vida? Isso ocorre porque, em algum nível, uma parte de você ainda está emocionalmente engajada com eles. Jung acreditava que emoções não resolvidas agem como contratos psicológicos inacabados. Até reconhecer, luz e processar. Luz, eles continuam exigindo nossa atenção. Às vezes, nos apegamos por causa do que essa pessoa representava, uma versão perdida de nós mesmos. Um sonho não realizado. Uma esperança que nunca foi realizada. Dessa maneira, o apego não é apenas sobre eles, é sobre o que eles simbolizam dentro de nossa própria psique. Então, como nos libertarmos desses laços emocionais não resolvidos? O primeiro passo é reconhecer que nossos pensamentos sobre alguém geralmente não são sobre essa pessoa, mas sobre algo mais profundo dentro de nós. Que emoções ainda não são processadas? Que lições permanecem desaprendidas? Que parte de nós mesmos ainda está ligada a essa conexão? Deixar ir não é esquecer, é sobre integração. Trata-se de nos permitir sentir, processar e aceitar completamente o que era, para que não nos controla mais das sombras. Quando fazemos isso, a mente não precisa mais obcecar, porque a lição foi absorvida. Mas, às vezes, exatamente quando pensamos que estamos seguindo em frente, o universo parece nos enviar sinais. Coincidências que parecem significativas demais para ignorar. E se estes não forem apenas acidentes? E se eles forem algo mais? Há momentos na vida em que tudo parece se alinhar, como se o próprio universo estivesse apontando você para uma pessoa ou situação específica. Essas ocorrências podem parecer nada mais que o acaso, mas no fundo há uma sensação de que eles têm um significado maior. Carl Jung chamou esse fenômeno sincronicidade, a experiência de coincidências significativas que vão além do fluxo comum de eventos. Carl é a sensação de que os fios de nossas vidas são de alguma forma tecidos por forças que não podemos compreender completamente, mas não podemos deixar de sentir. A sincronicidade não se trata de eventos aleatórios alinhados. É sobre a sensação de que algo profundamente significativo está se desenrolando diante de seus olhos. Quando você se vê bombardeado por lembretes de alguém que você pensou, ou quando ocorre uma série de eventos que parecem perfeitamente cronometrados para coincidir, seu inconsciente pode estar sinalizando que existe uma conexão mais profunda. Essas coincidências geralmente surgem em momentos de intensidade emocional, quando sua mente é ocupada com emoções não resolvidas, desejos não ditos ou negócios inacabados. O universo parece responder, oferecendo pistas, cutucando-o de volta para essa pessoa ou mostrando uma nova camada da conexão emocional que ainda permanece em sua psique. Jung acreditava que essas experiências não eram simplesmente aleatórias, mas que revelaram uma ordem subjacente no caos da vida. As pessoas que ocupam seus pensamentos podem não estar lá por acaso. Eles podem representar algo profundo em sua jornada pessoal. A sincronicidade, nesse sentido, é mais do que apenas uma série de coincidências. É o desdobramento de eventos que refletem uma conexão inconsciente mais profunda. Talvez o universo esteja lembrando que esses relacionamentos não são meros acontecimentos, mas partes significativas de seu próprio crescimento psicológico. Todo evento, toda pessoa, todo sentimento tem significado, mesmo que não esteja imediatamente claro para você. Quando as sincronicidades acontecem, geralmente é um chamado para prestar atenção, perceber os padrões mais profundos em sua vida. Os sinais que você está vendo nem sempre fazem sentido lógico, mas eles carregam peso emocional e simbólico. Eles são um reflexo das conexões entre o seu mundo interior e a realidade externa que você está experimentando. Talvez a pessoa em que você não consegue parar de pensar não seja apenas uma figura do seu passado. Eles podem simbolizar algo em sua própria psique que está pronta para ser reconhecida ou curada. O fio invisível entre você e eles é tecido com significado, e a sincronicidade atua como um lembrete suave para prestar atenção, para parecer mais profundo
e confiar que existe um propósito nessas conexões misteriosas. Às vezes, esses eventos significativos podem nos levar a questionar: é realmente tudo coincidência? Ou há uma conexão além das... Esses sinais nem sempre fornecem respostas claras, mas nos convidam a ficarmos curiosos sobre a possibilidade de que haja algo mais para as pessoas que permanecem em nossas mentes. Algo que fala com um padrão maior que ainda temos que entender completamente. Às vezes, as pessoas que ficam em sua mente não são apenas indivíduos. Eles evoluem para algo muito maior, assumindo um significado simbólico em seu inconsciente. Essas pessoas se tornam arquétipos, figuras universais que representam partes mais profundas de nossa psique e nossas experiências de vida. Eles não são mais apenas pessoas, mas representações de qualidades, desejos ou aspectos não resolvidos de nós mesmos. Segundo Carl Jung, os arquétipos são imagens primárias herdadas de nossa experiência humana compartilhada que moldam nossas percepções e comportamento. Eles servem como plantas para entender diferentes dimensões do eu, e quando alguém ocupa seus pensamentos persistentemente, eles podem estar desempenhando o papel de um arquétipo em sua mente. Tomemos, por exemplo, a figura do mentor, o guia sábio que o ajuda a navegar nos desafios e cresce de maneiras que você não imaginou. Talvez alguém em sua vida tenha assumido esse papel, e a presença deles em seus pensamentos é mais sobre a sabedoria que transmitiu do que suas características individuais. Ou talvez seja o amante, representando não apenas o apego romântico, mas também um desejo de profunda conexão, vulnerabilidade e autoexpressão. Ponto. Essa pessoa, embora real, pode incorporar uma parte de sua psique que está buscando amor, aceitação ou intimidade de uma maneira que não tenha sido totalmente explorada. Quando as pessoas se transformam em arquétipos em seu inconsciente, elas deixam de ser apenas pessoas. Eles se tornam vasos de transformação pessoal. Jung acreditava que os arquétipos são formados através das interações entre nosso mundo interior e o mundo exterior, moldando como nos relacionamos com os outros e, finalmente, para nós mesmos. À medida que passamos pela vida, encontramos diferentes figuras arquetípicas, cada uma que influencia o curso de nosso desenvolvimento pessoal. A pessoa que ocupa constantemente seus pensamentos pode estar agindo como um espelho, refletindo um papel que você está subconscientemente tentando desempenhar. Eles podem representar um aspecto de seu próprio crescimento, ou mesmo uma qualidade que você está aprendendo a integrar em sua vida. Se eles aparecem como o guerreiro, desafiando seus limites, a vítima, desencadeando sentimentos de impotência, ou a sombra, confrontando seu eu mais sombrio, todos estão tentando ensinar algo sobre quem você é e quem você está se tornando. Mas o que acontece quando uma pessoa real fica congelada no papel de um arquétipo? Quando idealizamos alguém a ponto de não se sentir mais humano, mas simbólico, nesses casos, perdemos de vista sua individualidade. E, em vez disso, projetamos um conjunto de expectativas e desejos sobre eles. É aqui que está o perigo. Quando a pessoa em sua mente não tem mais permissão para ser um ser humano completo e complexo, mas se torna um arquétipo em sua psique, você pode achar difícil aceitar suas falhas, suas imperfeições ou suas inevitáveis mudanças. Essa projeção geralmente leva à decepção, pois a pessoa nunca pode realmente cumprir a versão idealizada que você criou. No entanto, a verdadeira lição está em reconhecer esse padrão e aprender a abraçar a complexidade dos outros e de nós mesmos, em vez de confiar em imagens simplistas e unidimensionais. As pessoas que ficam em nossos pensamentos não fazem apenas parte do nosso passado. Eles geralmente desempenham um papel crucial na formação de nosso mundo interior. Quando você pode reconhecer que alguém se tornou um arquétipo em sua psique, você ganha o poder de transformar seu relacionamento com eles e com as partes de si mesmo que eles representam. A pergunta se torna: o que é essa pessoa que está chamando você para crescer? E como você pode usar esse insight para se aproximar do seu eu autêntico? Quando alguém está constantemente ocupando seus pensamentos, é fácil se sentir sobrecarregado, como se sua mente estivesse presa em um ciclo de contemplação interminável. O primeiro passo para se libertar desta prisão mental é entender que esses pensamentos persistentes não são necessariamente um sinal de fraqueza ou obsessão. Eles são um convite,
Um convite para explorar camadas mais profundas de sua própria psique, para entender por que essa pessoa continua demorando e a descobrir as emoções e apegos não resolvidos que o mantêm amarrado a eles. O conceito de individuação de Carl Jung fornece uma estrutura poderosa para esse processo. A individuação é a jornada para integrar todas as partes do eu, luz e escura, consciente e inconsciente. Trata-se de enfrentar os aspectos de si mesmo que foram negligenciados ou reprimidos e permitir que eles entrem na luz. Quando alguém permanece em seus pensamentos, geralmente é porque está conectado a uma parte de você que ainda precisa ser totalmente reconhecida ou compreendida. A chave para libertar sua mente começa com a autoconsciência. Reserve um tempo para refletir sobre por que essa pessoa ocupa um lugar tão proeminente em sua mente. Que sentimentos surgem quando você pensa sobre eles? Existem emoções não resolvidas, necessidades não atendidas ou projeções inconscientes em jogo. Talvez eles representem algo que você ainda não processou: dor, saudade, arrependimento ou até algo positivo, como admiração ou potencial não realizado. Compreender essas emoções é o primeiro passo para desvendar a retenção mental que eles têm sobre você. O diário, meditação ou mesmo profunda autoinquérito pode ajudá-lo a identificar a raiz de sua obsessão. Depois de entender a causa subjacente, você pode começar a liberar conscientemente a carga emocional que continua puxando seus pensamentos de volta para eles. Outro passo importante é aprender a se destacar emocionalmente. Isso não significa apagar a pessoa de sua vida ou fingir que não importava. Isso significa mudar seu foco do pensamento obsessivo para a neutralidade emocional. O desapego permite que você recupere sua paz interior sem ser controlado pelas emoções não resolvidas ligadas a essa pessoa. Um poderoso método de desapego é através da prática da atenção plena. Estar presente com seus pensamentos e emoções sem julgamento. Em vez de se perder em uma narrativa sobre essa pessoa, observe seus pensamentos à medida que elas se levantam e deixe-as passar como nuvens no céu. Com a prática, você pode criar espaço entre você e as emoções que antes pareciam consumir. Finalmente, liberar sua mente também envolve abraçar o processo de cura e crescimento. Toda experiência, mesmo aqueles que envolvem pensamentos remanescentes sobre alguém, é uma oportunidade de transformação pessoal. O trabalho da individuação nos pede para enfrentar nossas sombras, as partes de nós mesmos que escondemos ou negligenciamos, e as integramos em todo o nosso ser. Se alguém continuar assombrando seus pensamentos, pode ser porque representa uma peça não resolvida do seu quebra-cabeça interno. Talvez eles incorporem uma qualidade que você deseja desenvolver, uma ferida que você não curou ou uma lição que ainda não aprendeu. Em vez de combater esses pensamentos, permita que eles o guiem em direção a uma autoconsciência e clareza emocional mais profundas. Por esse processo, você transforma o que antes era uma fonte de dor ou obsessão em um caminho para o crescimento pessoal e o equilíbrio emocional. Quando você começa a entender as camadas mais profundas de sua mente, recupera a capacidade de escolher seu foco emocional, decidir quais pensamentos merecem sua atenção e a redirecionar sua energia em direção ao crescimento. A pessoa que já dominou seus pensamentos ainda pode ocupar um lugar em seu coração, mas não tem mais o poder de controlar. De sua mente, você recupera a capacidade de escolher seu foco emocional, decidir quais pensamentos merecem sua atenção e redirecionar sua energia em direção ao crescimento. A pessoa que já dominou seus pensamentos ainda pode ocupar um lugar em seu coração, mas não tem mais o poder de controlar sua mente. Através da autoconsciência, desapego e cura, você pode se libertar do aperto de pensamentos obsessivos e retornar a um lugar de equilíbrio emocional, onde seu verdadeiro eu pode florescer. Como exploramos hoje, as pessoas que permanecem em nossas mentes não estão apenas demorando em nossos pensamentos por acidente. Eles carregam mensagens, lições e reflexos de partes mais profundas de nós, mesmo os que estão pedindo atenção. Ao entender as conexões inconscientes, projeções, laços emocionais e arquétipos em jogo, podemos nos libertar dos padrões que nos impedem e recuperar o equilíbrio emocional. Lembre-se de que o crescimento é uma jornada,
E toda experiência, por mais desafiadora que seja, uma oportunidade de se tornar uma versão mais completa de si mesmo. Se você encontrou valor nessa exploração da mente, certifique-se de dar um polegar para este vídeo, pois ajuda outras pessoas a descobrir esse conteúdo transformador. Não se esqueça de se inscrever no Espelho do Ser, porque mergulhamos profundamente nos reinos fascinantes da psicologia, filosofia e crescimento pessoal todos os dias. Ligue as notificações para que você nunca perca a chance de despertar mais do seu verdadeiro eu. Até a próxima vez, continue refletindo, continue crescendo e continue abraçando a jornada interior.